Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. É inegável que hoje temos mais liberdade para repensar o formato das nossas relações. As mudanças culturais e sociais, o avanço da tecnologia e a individualização das nossas vidas abriram espaço para outros tipos de relacionamentos amorosos e sexuais, como a não monogamia. Para que a gente possa entender algumas delas, convidamos a Raquel Soares, do Poliamor e Não Monogamia, para conversarmos sobre novas formas de amor e como isso muda a realidade dos relacionamentos. Raquel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é muito bom poder falar sobre o tema e estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. E aí começa falando, né, apresentando você para as pessoas. Certo, eu me chamo Raquel Soares, eu tenho 42 anos, moro em Brasília. Eu conheço o tema há 22 anos, né, desde a monogamia, que era amor livre, passou por outros nomes, né, foi tendo uma leitura mais contemporânea. Sou psicanalista com 11 anos de percurso também, e trabalho, né, ajudando pessoas nessas questões, mulheres com relacionamentos e tudo mais que envolve, né, essa questão de saúde mental, e também os relacionamentos têm muita, vamos dizer, estão interligados, né, com a saúde emocional, e acabou que uniu tudo, né, a minha prática, os meus estudos, as minhas pesquisas sobre o tema e o que eu faço também como profissional. Legal. E aí a gente gostaria de começar falando sobre a construção que normalmente é o padrão na sociedade, né? A construção dos relacionamentos, que hoje, como a Jana falou, está mudando um pouco, mas a gente vê aí a monogamia como uma imposição, né? Como se fosse que todo mundo deveria seguir. A monogamia ela tem um histórico atual, né? Mas não tão atual. Ah, na era romântica, né, começamos a romantizar essas uniões. Antes, até historicamente, a monogamia foi muito interessante, né, por conta dos contratos, vamos dizer, as questões de colonização e como estava ali acontecendo, né, em contexto geopolítico, a formação da sociedade como uma forma única, né? Então, a monogamia veio com esse intuito também de proteção às terras, aos filhos. Então, ela está muito entrelaçada a todo esse movimento político também, né? E social, histórico, que a gente tem enquanto seres humanos, né? Então, Ela começou vamos junto dizer, com a ideia de propriedade privada, né? isso, junto com a ideia de propriedade privada, até porque era muito importante as mulheres concordarem, né? Porque elas eram vamos dizer, a peça-chave, né, dentro dos contratos, para que se estabelecessem alguns acordos entre famílias muito importantes, entre as famílias emergentes, né, os reis. Então, toda essa construção foi algo do romantismo também em torno, né, do casamento, do único amor. Foi muito importante para fazer essa construção para que fosse visto de uma maneira mais tranquila, né, que ela era uma propriedade privada, né? Então, o romantismo e essa construção veio tudo ali muito juntas nesse momento. E como você vê essa construção e essas relações, como eram estabelecidas antigamente, principalmente na questão da mulher? Porque eu vejo muito, a gente estudando, né? A gente vê muito essa questão de que para a mulher tinha que seguir a monogamia, mas o cara não necessariamente ele seguia. Ele, perante a sociedade, sim, mas ali ele tinha as amantes, ia procurar fora de casa, né? Algumas questões. Como que você vê essas relações, né? Como elas foram estabelecidas no passado, principalmente para a mulher? A gente sabe que com todo o histórico do feminismo, né, até hoje,
uma das lutas femininas sempre foi a posse e a liberdade, e também a gente ter escolhas acerca do nosso corpo, né? Então, eu vejo que esse caminhar histórico, né, do nosso corpo ser propriedade também, ele está unido como uma propriedade do homem. Então, o homem tinha essa liberdade, tanto financeira quanto social, quanto tudo, né, de ter esse espaço, essa liberdade, enquanto a mulher ela era uma propriedade do homem, né, dos pais, dos irmãos, para estabelecer esses contratos mesmo, né? Até mesmo dotes, né? Então, isso significa o quê? Eu vou pagar por essa mulher, ela tem que dar um dote, né? Tem que ter um dote, tem que ter algo financeiro. Então, o corpo da mulher sempre foi visto na antiguidade como uma propriedade, né? Então, quando a gente é uma propriedade, a gente não tem escolhas. Quem escolhe são os nossos donos, né? O que que vai fazer com aquele corpo, com aquele espaço? Então, eu vejo que a mulher ela era uma peça dentro dessa noção, né, da sociedade, assim como tem outros dentro da nossa sociedade, minorias que também são propriedades, foram propriedades, como os escravos e tudo. Então, as mulheres também estavam inseridas dentro desse contexto de ser propriedade. Agora, os homens, como senhorio, né, um senhorio pode fazer o que quer. Então, a liberdade sexual sempre foi permitida aos homens, tanto que as mulheres não sabiam o que que era corpo, sexualidade, não podia ter contato. Veio todo um histórico do pecado, da questão da igreja, também dominar o nosso corpo. E em toda essa construção social que a gente tem, que está entrelaçada na gente, né, de uma forma muito forte durante séculos, a mulher, ela vem nessa questão de propriedade e a construção é o senhorio, né, aquele que manda, e aquele que está ali abaixo, né, que seria a subserviência. Então, a gente estava ali nesse local de não entender o nosso corpo, de não saber que era o prazer, o nosso corpo era para gerar, para procriação. Então, o nosso papel era realmente não conhecer. Agora, para o homem que era o senhorio, ele podia, né? Tanto que tinha os filhos pródigos, que não eram, e tem ainda, né, muito essa cultura, mas com outros nomes, que eles tinham contato ao prazer, as casas que ofereciam prazer, né, as prostituições, Uhum. os bordéis, enquanto as mulheres eram privadas de todo esse conhecimento de si, do seu corpo, da sexualidade. Então, os homens sempre foram não monogâmicos, né? Se a gente for reparar, eles sempre tiveram acesso que nós não tivemos a milhões de coisas, desde estudo, educação, até a questão do corpo mesmo, do prazer, tudo isso. E é mesmo assim, pensando num passado bem mais recente, essa questão do homem ser não monogâmico era muito mais, ainda é, né? Muito mais aceita pela sociedade, né? Então, na década de 70, por exemplo, você tinha casos de, o casal, o homem traía à torto e à direita, a família inteira sabia, mas se a mulher optasse por se separar, né, por largar desse marido, ela era crucificada, ela era vista como, né, enfim, a bruxa, porque tem que ser compreensível, porque o homem, nananã. E ele era acolhido, porque foi quem escolheu sair do casamento foi ela. Independente do fato de que ela escolheu sair do relacionamento porque ele não cumpria com os acordos do relacionamento, né? Ele não cumpria com a monogamia. Ele traía, ele ia atrás de outras pessoas. Mas quem estava errada era ela, né? Ou seja, a monogamia ela estava servindo exatamente para quem e para quê, né? Acho que ainda hoje a gente tem muito essa ideia do amor romântico dentro do casamento, dentro das relações, mas quando a gente sai, né, dá um passinho para fora desse romantismo, tem muita coisa que ainda a gente precisa olhar com mais atenção para entender o que está a serviço de quê esse formato de relacionamento, né? É, a- é para a gente hoje, né, com esse tanto de acesso à informação e todas as coisas que a gente vem lutando, a gente consegue enxergar melhor para quem serviu, né?
tanto em quesitos, vamos dizer, financeiros, propriedades, carreira, né, que os homens puderam construir essas coisas enquanto as mulheres ficavam a serviço do casamento, dos filhos, da constituição de família, como a gente conhece hoje mais, né, de maneira majoritária, enquanto as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, né, cuidando da família tradicional. E então a gente vê as dificuldades hoje para as mulheres até os dias de hoje para constituir sua carreira, né, para escolher uma relação. Então tudo isso que foi construído lá atrás a gente está colhendo ainda dessa estrutura, né? Que seria também essa parte que você falou, os homens, eles, é para quem serviu, né? Quem é que tem uma carreira, quem é que é dono dessas grandes empresas e como vai, né? A gente, nesse papel de dar o suporte de familiar, eles puderam investir em outras coisas, Sim. enquanto a mulher tinha um papel social muito delimitado à família, aos filhos, aos cuidados, ao suporte emocional, que não é algo simples, é um trabalho muito árduo. Enquanto os homens ficaram com esse papel social de ter essa liberdade, sim, social, né, de transitar e poder fazer aquilo que ele quer. Escolher as relações, ter outras mulheres, ter o prazer, né? Eu trabalho muito, então eu posso aproveitar. Então, como que ele vai aproveitar? Então, tinha várias nuances que você vai vendo que realmente a monogamia não deu muito certo, né? Que a gente está colhendo hoje algumas coisas. Sim. E esse questionamento sobre por que que eu estou entrando nessa relação, o tipo de relação, é muito novo, né? Então, se a gente pensar nessas mulheres que foram criadas para cuidarem da casa, cuidarem dos filhos, e hoje a gente está questionando isso de, tá, isso faz sentido para mim? Qual que é os acordos que fazem sentido para mim? Isso é muito recente, né? É recente, né? Se a gente for observar o nosso histórico mesmo, há pouco tempo que a mulher, dentro do tempo que a gente tem de espaço, né? No Brasil e tudo, as mulheres têm pouco tempo que votam, têm pouco tempo que escolhem suas carreiras. A mulher ganha menos, mesmo, né, tendo as Uhum. mesmas funções numa empresa. Então, são uma série de questões que a gente vê que ainda é muito recente. Inclusive, a mulher tem a escolha das suas relações. E ela ainda sofre, né, um pouco ah, desse julgamento social dela escolher aquilo que não foi pré-concebido para ela. Né? Assim, você tem que ser uma esposa, mãe, né? Casou, tem que ter filho. Se não tiver filho, não é uma mulher completa. Então, esses papéis, o questionamento, ele é muito recente. As nossas mães, não sei, né, vamos dizer, a idade de todo mundo aqui, ou quem vai ouvir, mas a gente vai escutar das nossas mães, muitas não puderam escolher carreiras. A gente vai escutar das nossas avós, elas não tinham acesso à educação, muitas não liam, né? Tinha uma questão de analfabetismo ainda dentro da nossa família recente. Então, se você for Sim. olhar o tempo histórico, é muito curto que a gente pôde começar realmente a questionar. E relacionamento, inclusive, né? Sim. Foi ontem, né, que a gente começou a ter acesso a alguns, eu ia falar privilégios, mas direitos principalmente, né? E eu acho que com os avanços, né, com as mudanças sociais, culturais, tecnológicas que a gente teve nos últimos anos, eu entendo em partes que tenha um estranhamento por trás de tantos questionamentos, porque muita coisa mudou muito rápido, né? Então, ainda mais, né, algumas gerações mais velhas, algumas pessoas mais conservadoras, eu entendo que tenha um estranhamento por trás de tantos questionamentos, até porque tem muito daquele discurso, tipo, ai, mas sempre foi assim, para mim foi assim e no fim deu tudo certo, entre milhões de aspas, né? Por que que você vai querer questionar? Mas a gente já questiona tanta coisa, né? O lema, basicamente, do nosso podcast é questiona. Questiona tudo. Porque se você perceber e falar, tá, eu questionei, pra mim continua tudo bem, tudo ótimo. Mas talvez, né, vire aí uma chavinha e eu e a Ká, a gente
O nosso primeiro episódio com convidada aqui no podcast foi sobre não monogamia e virou uma chavinha, né, cara? Sim. A gente começou assim, deu uma pulguinha atrás da orelha, falando, nossa, acho que a gente precisa ler mais sobre isso, né? Olha só, tem algumas coisas aqui que são muito interessantes. E a gente precisa questionar, a gente precisa repensar uma série de coisas. Ainda tem uma visão, e não estou criticando, né, de jeito nenhum, mas a gente ainda tem uma visão muito romantizada da relação a dois. E aqui a gente vai colocar, né, do padrão homem, mulher. E tudo bem, hoje, né, dentro de uma certa bolha, ainda tem muito mais o casamento por amor, por afeto, né, por parceria, mas não muda todos os impactos sociais e culturais que a gente vive dentro de um relacionamento. Por mais que o casamento tenha surgido por amor, muito provavelmente a mulher ainda vai sofrer mais com as tarefas de casa, com a dupla e com a tripla jornada, com o cuidado dos filhos. Então a gente, né, precisa pensar em algumas questões. E aí vamos entrando, então, quais são os novos tipos de relacionamento que surgiram, né, por assim dizer, nos últimos anos, que entraram mais em pauta nos últimos anos? Hoje o que está mais em pauta é a relação aberta por conta que a gente vem de uma monogamia, né? Então, esse formato é o primeiro questionamento que a maioria das pessoas fazem, né? E muitas mulheres, inclusive, assim, que eu atendo, que começam a pautar sobre relação aberta, né? Apesar da relação aberta ainda não estar num questionamento mais potente da não monogamia consensual, que já tem uma parte política muito forte hoje, contemporânea. Mas ela é o início, vamos dizer, quando dá aquele start, né? E as mulheres, elas começam aqui a questionar as relações e realmente a ir atrás, né? De perguntar, né? De saber sobre não monogamia. Então, em alta hoje, assim, vamos dizer, moderna, né, é a relação aberta porque ela diz respeito de um relacionamento já existente que você vai abrir. Uhum, Então, vamos dizer que ela é a mais falada, né? Assim, a que as pessoas mais querem saber. Mas a gente tem, assim, hum, se eu for te falar de história de não monogamia, né? Que eu tô há 22 anos estudando e vivenciando, ela passou por vários momentos, tanto sociais, históricos, políticos, né? Mas hoje o que está muito em pauta, porque a maioria é monogâmica, então as pessoas falam muito de relação aberta, né? A gente tem a não monogamia política, a gente tem a não monogamia ética, e daí entra poliamor, amor livre, e esses tipos, né, que eu falo assim, que são tipos, que são as tipologias da não monogamia. A não monogamia ela é um termo guarda-chuva. uhum, Tudo que você pode ser filosoficamente só não monogâmica. Por exemplo, eu não estou vivenciando, mas se você já é uma contracultura monogâmica, você já entra nesse guarda-chuva, porque ela é uma questão de questionamento da monogamia em si. Então, a não monogamia, guarda-chuva já é isso. Agora, quando vai dar aquele passinho a mais, agora eu quero viver. E aí, qual é o tipo? O que que é um encaixo? O que que vai dar certo para mim? Aí já é, vamos dizer, mais complexo, porque você passa a aprofundar mais, né? Você passa a conhecer mais o que que cada uma delas fala, o que que é uma não monogamia ética, o que que é uma não monogamia consensual. E aí a gente vai entendendo mais de tipologias. Eu vejo que o relacionamento aberto hoje em dia ele é muito falado, porque eu acho que é bem o que você falou sobre a monogamia, né? Ainda existe um casal, né? E então é difícil alguém sair de um conceito muito enraizado para já, beleza, sou não monogâmica e tal. Acontece, obviamente, mas eu acho que tem esse prendimento, né, dessas raízes, né? Então, beleza, vou abrir, mas tem ali o casal, que ele é o mais importante, né? Tem uma hierarquia de relações nesse relacionamento aberto. Então, eu vejo que acaba sendo mais fácil para as pessoas, sabe? Fica sendo mais fácil para aderir, né? E a partir daí,
vem os questionamentos, porque passa a querer conhecer, até um letramento e vendo outras coisas, né? Falando, poxa, acho que eu posso ir mais profundo, não é bem isso que eu quero, tá muito casual, eu quero aprofundar nesses conceitos não monogâmicos. Então, eu acredito que a relação aberta, apesar de muitas pessoas falar, terem muito isso dentro da bolha não monogâmica, porque também tem a bolinha, né? Uhum. Então, eu sempre falo que ela é aquele start, principalmente para mulheres, né? Que eu falo assim, gente, pensa, as mulheres não tinham acesso a nada. Então, assim, só de abrir, né, já é um mundo novo, já é uma série de descobertas e uma série também de gatilhos que ela vai ter, de parceiro estar com outras mulheres, que ele poderia estar de uma forma que ela não sabia, e agora ela está tendo acesso, conhecendo, né, sabendo, podendo começar a entender de autonomia, que é ela começar a ter voz dentro desses acordos, de falar os limites dela, de falar o que ela não quer, o que ela quer, né, o que ela está gostando, o que não. Então, a partir daí já é outro caminho. Eu falo, gente, é o primeiro passo. É bem um pouquinho do que é a não monogamia, mas já é um start. A gente já teve um episódio falando sobre não monogamia. É, enfim, não tem como a gente não falar sobre isso aqui, mas eu gostaria de saber exatamente o que seria o amor livre. É. O amor livre, ele é um movimento mais antigo de todos, né? Vamos dizer que ele começou aí. A gente tem datados, vamos dizer, lá no tempo de Freud, com Salomé, com Loander, Salomé, que ela já vivia um amor livre, né? Então, eu, dentro dos meus estudos, né, das minhas pesquisas aí sobre, vamos dizer que começa a datar justamente essa época ali da era industrial mesmo, que começou a ter outras visões, os homens iam para a guerra, e a sociedade foi tendo aquele 360 e começaram a ver, isso aqui não sei, não tá legal, né? Essa constituição de família não tá interessante para agora, né? Agora, nos Estados Unidos, foi bem diferente por conta que começou ali nos anos 50, realmente ter esse nome, amor livre, por conta dos hippies, né? Das anarquias. Quando começou essa anarquia e as pessoas serem dissidentes a uma norma, elas começaram a criar sociedades alternativas que foram os amores livres. Então, eles têm muita ligação com essa geração dos hippies, que eles deram esse nome amor livre. O amor livre, o nome já diz, né? É uma liberdade de se amar. Aí quando começou a pensar, por quê? Por que que eu tenho que amar desse jeito? Quem foi que disse que esse é o certo? Né? E dentro das sociedades alternativas, obviamente, que algumas coisas da monogamia não funcionavam, né? Essa questão veio de, como assim? E eles começaram a ter uma vivência mais de aldeia. Se você for reparar, né, assim, falando do Brasil, vamos comparar ao Brasil, as vivências de aldeia, que seriam as sociedades alternativas. E não é essa sociedade que a gente vive aqui, urbana, é uma sociedade distante que foi tendo uma organização própria. Então, eles foram fazendo o quê? Questionando. Não é por que que eu estou com uma pessoa, eu tenho que viver assim, mas eu amo outras pessoas, eu sinto atração por outras pessoas. Como eu posso integrar essas pessoas na minha vida? Então, uma visão coletiva foi começando a surgir, né, através dessas vivências, desses questionamentos sociais. Então, os amores livres, eu falo que eles são o pontapé, né? Tudo que a gente tem de não monogamia hoje precisa saber o que que é o amor livre, né? Porque todos nós, em certo tempo, somos um pouco dessa anarquia, desse questionamento, né? Político, Aham. social, filosófico, ético. Então, começou daí. Então, os amores livres, eles são esse movimento. Hoje, contemporaneamente, né, a gente fala relações livres ou amores livres, uma galera que, além de vivenciar muito, né, porque eu falo que eles são os que mais vivenciaram, porque começaram primeiro. Então, eles têm história. Além de história, eles têm vivência. Foram quem realmente
decidiu romper, né? Falou assim, não quero mais isso para mim, vou sair desse meio e vamos, dentro da nossa sociedade, criar outro tipo de organização mais coletiva, inclusive dentro do amor e das relações. Então, essas pessoas, hoje a gente fala amor livre, quem vê uma questão que eu digo que é mais parecida com a questão decolonial. Eu falo assim, são os descolonizados, quem tira a colônia do afeto. Por isso que fala tanto dessa liberdade, né? Que eles começam a Aham. olhar assim, por que que você quer me dominar, me oprimir dentro dos meus sentimentos? Por que que eu tenho que te oprimir dentro do que você sente, dos seus afetos, da sua sexualidade? Então, vamos dizer que é uma galera mais livre mesmo, que vê as coisas assim nesse ambiente, não que não tenha compromisso, tá, gente? Não tem uma relação uma com a outra. Mas eles entram muito nessa forma de ser de uma forma mais questionadora mesmo, mais anárquica, né? Eu acho que você tocou num ponto bem importante agora no final, né, de que não quer dizer que não tenha compromisso, que não tenha respeito, que não tenha intimidade. E isso é um ponto que a gente vai entrar que não é bagunça. Não é aquela coisa tipo, ai, tudo bem, ninguém é de ninguém, mas então só vai e foda-se, né? Eu acho que na teoria não deveria ser assim, né? Claro que isso que vai depender muito de pessoa para pessoa e de como que ela cuida das suas relações. Mas eu adorei que teve essa definição do amor livre, né? Que foi o start. E sem a gente se alongar muito também, mas eu queria, se você puder, explicar para a gente qual que é a diferença entre não monogamia política e não monogamia ética. Porque, para mim, na verdade, era tudo meio que a mesma coisa. Não monogamia política a gente até entende, que foi o foco, né, do episódio que a gente gravou. Mas se puder rapidinho fazer essa diferenciação. Eu entendo como especialista profissional, assim, então eu tenho muita leitura acadêmica, né, da coisa, assim, então aquelas pesquisas, ler livro, ler artigos. Então, a não monogamia política, ela começou a surgir praticamente junto com a pandemia e muito no nosso contexto brasileiro, por conta das questões sociais, que a gente tem uma série de diferenças e também o tamanho do Brasil é um continente, essas diferenças todas sociais, de raça, da nossa questão social, financeira, de como a gente é constituída, começou a ter mais uma visão política. O que eu falo na não monogamia política, eu falo que todo amor é político. Todas as pessoas que são contra aquilo que é norma, ela é política. Não tem como a gente ser não monogâmico e ter vários pontos, nem que eu não goste de política, mas vivendo de ser político, né? De ser um ato político, de ser um ato revolucionário. Porque se Hum. você é um LGBT e todo mundo está na sociedade heteronormativa, você fala sobre isso, você está vivendo, né, o seu amor, você é político, você vai vir numa questão política contra um contraponto muito forte. Então, esse nome mesmo surgiu mais no Brasil por conta disso, né, da não monogamia política, porque teve a visão de começar a acolher as pessoas pretas, acolher as pessoas, as minorias, os LGBTs, como que vai fazer essa inclusão? Veio muito na visão também da Brigitte Vassalo, que ela trouxe um contexto, né, como ativista. O que eu falo, assim, da diferença é que eu acho, assim, tá, isso já é uma opinião pessoal, dentro das leituras que eu faço, que ela ainda está muito dentro das nossas ideologias. A gente não consegue praticar tudo que a gente gostaria, até politicamente, Sim. né, porque é uma questão política, que o nome diz. Eu gostaria que fosse assim, mas eu não consigo praticar porque a sociedade não me permite. Então, ela é muito filosófica, né? Ela tem muito campo filosófico do que eu gostaria, mas ainda não conseguimos praticar. Agora, não, monogamia ética, né, como o nome diz, ela entra poliamor, e já tem um histórico mais junto com o amor livre, junto com as pessoas que já praticavam a não monogamia sem tanto questões filosóficas, as pessoas estavam praticando. Ah, não sei, deu certo, não deu. Tipo, tentativa e erro, né? Isso deu bom, isso não deu, e deu ruim.
Então, essas pessoas que são mais práticas, né, elas foram começando a entender que a não monogamia precisava de alguns conceitos, alguns nomes, foram começando a nomear as coisas, né? Principalmente os poliamores começaram a dar nome para tudo, né? Se você for ver, essa prática é isso, essa prática é aquilo. Então, a gente fala não monogamia ética, apesar que eles são bem parecidos, porque tem uma interseção que todo mundo vai ser igual. Eu falo, tá todo mundo igual, todo no mesmo barco. Mas a ética é quando as pessoas foram começando a ver que não dava para ser tão livre assim, tipo, amor livre. Mas aí chegaram os homens que já eram livres e vamos dominar o espaço. Não, vamos botar uma ética aqui nesse negócio, nessa prática, porque senão você faz o que você quer e ultrapassa os limites do outro. Então, a gente fala não monogamia ética, que as pessoas foram começando a entender que alguns conceitos éticos eram importantes para a relação não monogâmica também. Mas ela é mais prática. E eu digo que Sim. a política ela é mais filosófica, né? E É. Raquel, por que as pessoas têm buscado esses outros tipos de relação, essas novas formas de amor, né? Bom, eu acredito num declínio da monogamia, um declínio mesmo do amor romântico e dessa estrutura falha, né? Que é o nome mono, não só na monogamia, mas a gente fala que é um declínio cultural também, né? Porque se você for olhar no Brasil, quantas pessoas no Nordeste ou quantas pessoas das etnias. Eu até fico assim de falar, logicamente que uma pessoa indígena poderia falar melhor, mas nesses sistemas de aldeia, quantas práticas diferenciadas a gente tem, né? Então, a monogamia chega falando assim, todo mundo aqui tem que ser monogâmico, porque tem que ser assim, porque ela é uma estrutura religiosa também, né? Não é só uma organização política, ela é uma estrutura religiosa. Ela foi entrelaçando Estado e religião. E aqueles que não têm essa cultura, onde fica? E aonde a gente vai entrar se a gente olhar e perceber assim? Eu não vejo isso assim, não. Sei lá, tem alguma coisa que não tá, não tô vendo sentido, né? Então, hoje em dia, eu acredito no declínio das monoculturas em geral, não só nas nossas relações. Aí você pode ver assim, religiosa, não dá para ter só uma religião, não dá para a gente acreditar em um só tipo de política, porque a gente é diverso, é plural. O Brasil é imenso. Então, eu não vou usar o mundo como, porque a gente tem um mundo dentro do Brasil. Então, a gente pode pensar, assim, que é um declínio dos pensamentos também monos e esses pensamentos totalitários, hegemônicos, né? Então, eles não se... E por que não? Eles não vão ser quebrados dentro das nossas relações. Fazem parte da nossa forma de ser, né? De seres humanos enquanto posicionamento de indivíduos. A gente está questionando por isso, né? Principalmente mulheres, falar, nossa, não tem sentido nenhum. Eu já me apaixonei por outras pessoas e por que que o amor existe só uma forma mesmo de amor? Quem foi que me trouxe isso? Onde que eu vi? Então, eu acho que é um declínio imenso do amor romântico, inclusive, que a gente falando, poxa, eu passei a vida inteira acreditando que eu ia amar só uma pessoa, agora eu amo outra. Eu amo duas, eu amo três. E aí, como é que eu vou fazer isso? Então, mesmo esse pensamento que, assim, não cabe mais, né? Essa forma não cabe mais. A gente entender tudo de uma forma uníssona não cabe mais. A gente tem essa forma de enxergar o mundo, né? Uma forma muito simplificada, entre aspas, porque a monogamia não é simples, mas a gente simplifica um mundo que é muito complexo, né? A gente vê um mundo assim simplista, de que tudo, a gente acredita que tudo de uma só forma vai ser simples, né? E a gente está começando a ver que não é bem assim, que não existe alternativa para essa angústia, para esse sofrimento que eu estou tendo aqui dessa relação. Então, será mesmo? Então a gente começa a ver que
existir outras coisas, além do que nos falaram, nos ensinaram, que a gente Sim. acreditou, teve como crença. Você falou dessa questão E do acho declínio da monogamia, e a gente até colocou algumas coisas mais práticas, né? Então, tá, beleza, dentro da monogamia, por que que será que essa pessoa tem buscado essas outras relações, né? Então, a gente colocou aqui mais liberdade sexual, e aí eu coloco não só liberdade sexual, acho que liberdade de se relacionar de maneira geral, né? Construir uma relação de forma mais artesanal. Então, a monogamia ela traz um contrato que você tem que seguir todos os passos, né? E aí, se você não segue, você está errado dentro da relação. Então, eu acho que essa construção, que eu acho que para mim, dentro de todas as coisas, assim, isso é o que faz mais sentido, assim, construir uma relação que você possa questionar junto com o seu parceiro, com a sua parceira, o que faz sentido para vocês, né? Vamos dizer, esses pré-requisitos, né? Acho que dentro das relações que a gente tem, começou a pesar. Vamos seguir o padrão dos nossos pais? Que é isso. Vamos falar de maneira clara, né? Também falando assim de uma forma bem psicanalítica. A gente aprendeu com nossos pais esse modelo, né? Só que nós somos os nossos pais, ou a gente está vivendo um sonho que colocaram pra gente. Mas não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja, não tem uma colocação nossa como indivíduo dessa escolha. A gente introjetou como verdade, e ponto. Então, assim, quando a gente começou a ver, não, mas meus pais faziam isso, meus avós também, 50 anos casados, 45, é isso que eu quero para mim. Então, quando as pessoas vão vivendo no dia a dia e vão vendo como é essa relação na prática, começando a pensar, poxa vida, eu acho que não é isso que eu quero para mim, não, né? Deu certo para os meus pais, mas vai dar certo para mim. A gente começou a questionar esses modelos, né? Não só mentais, mas externos, internos também, de onde a gente aprendeu isso. Então a gente começou a ver assim, por que que eu não construo uma relação do jeito que é, como você falou, artesanal para mim, que ela é funcional, né? E aí você vai ver que tem uma série de regrinhas. Por exemplo, vou dar uma bem simples. Dormir no mesmo quarto, na mesma cama. Se você for morar com alguém, coabitar com alguém, que você pode conviver com ela de uma forma maravilhosa. Mas, por exemplo, dormir na mesma cama dá problema. Aí, se você chegar para sua família tradicional e falar, cada um dorme no seu quarto, vá- escuta o que vai vir para você, entende? Porque é um modelo que nos passaram que tem que dormir na mesma cama, mesmo se você tiver insônia, mesmo se a pessoa te chutar, mesmo se seu sono for péssimo, se você acordar de mau humor, mas você tem que seguir aquele padrão de dormir no mesmo senão o lugar. relacionamento já tá afadado, já tá fracassado, né? Senão já deu ruim, vocês estão separados, né? Então você vê que são coisas que eu trouxe uma analogia para vocês verem que é uma coisa simples, mas que a gente é questionado se a gente não seguir um padrão. Assim, Sim. tipo, o próprio casal não pode escolher acerca disso, mesmo com a sua rotina, né? De falar, poxa, quando dormem em quartos separados, a gente se vê de manhã, nossa, eu acordo mais bem-humorada, e você, né? Não tem isso, que a gente leva em consideração que nos passaram como sendo o único formato e que tem que ser assim. Esse é só o início para a gente entender que isso vai para outras coisas também. Ai, sim. E você falou, né, da questão de, só porque deu certo para os meus pais, será que vai dar para mim? E acho que a gente entra também numa parte que deu certo para os meus pais? Será que Uhum. deu? A gente tem, né, na nossa geração já tem muitos pais separados, então não deu certo, ok. Mas a gente tem também o caso de famílias que optaram por ficar juntas por N motivos, tenha sido isso uma conversa, algo conversado ou não, mas que você olha e fala, deu certo, mas qual foi o preço, né? Foi bem a trancos e como é que é? Pretos e barrancos? Isso, obrigada. Nossa, travou aqui. Deu certo, mas foi daquele jeito.
qual foi o custo psicológico e emocional para os dois deles manterem esse casamento por N motivos, não necessariamente porque a sociedade, né? Porque a gente sabe que tem muitos fatores que fazem um casal continuar junto. Mas que talvez assim, só porque eles escolheram ficar juntos, tenha sido isso consciente ou não, não quer dizer que deu certo, né? A gente fala, tem muito aquela história, né, de os filhos traumatizados, de pais separados, mas fala-se muito pouco sobre os filhos traumatizados de pais de pais que deveriam ter se separado e ficaram juntos, né? Então, acho que isso é um fator também que faz a gente questionar e pensar em outras formas de eu não quero que seja, meus pais se separaram, então eu deixei de acreditar no amor romântico, ou, cara, meus pais ficaram juntos e não deveriam, acho que também deixei de acreditar no amor romântico. São muitos fatores, né? Eu acho que esse questionamento sobre deu certo, ele também é bem monogâmico, né? Porque além disso que você falou sobre deu certo, tipo, às vezes você tá numa relação que não tá dando, mas você tá lá porque tem que ficar. Uhum. Mas também tem a questão do tempo, né? Porque às vezes a gente rotula aquela relação como deu certo se ela durar muito tempo. Então, se ela durar pouco, não deu certo. E isso também é muito da monogamia, né? Justamente por conta daqueles contratos. Então, você tem que seguir, você tem que ficar 50 anos casado, aí sim deu certo. Mas sei lá, você ficou 5 anos e separou, não deu certo. Por quê? Porque teve uma separação. Então, eu acho que é questionar mesmo, né? Não tem jeito. E eu ainda vou complementar, Cá, eu acho que não é nem tipo, ficou muito tempo junto pra dar certo. Não, é você seguiu até que a morte os separe. Porque se em algum momento você separar, mas por que que não deu certo? Fala, cara, mas deu certo por 30 anos, até que deixou de dar. É bem isso. É, a questão da temporalidade, né, para as coisas. A gente aprendeu isso de que, bom, não saiu da forma esperada é porque deu errado. E aí esse deu a fórmula certa, né? Aí a gente entra naquela ideia de fracasso e de imperfeição muito forte, que a gente acaba tendo que ir até para terapia, né? Fala, nossa, tô imperfeita, minhas relações não dão certo. Quando a gente tira esse modo de temporalidade, a gente entende que deu certo o que tinha que dar. Foi um ciclo. A partir do momento que não estava bom, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem outras opções. É isso que a não monogamia traz. Então, não está dando certo, assim, não estamos bem, estamos entrando em alguns modos um com o outro que não é legal. Vamos mudar, né? Vamos fazer outras construções aqui. Pode ser juntos, pode ser separados. Vamos ver outras perspectivas disso. Então, é como falou, né? Nossos pais, avós, eles não tinham essas perspectivas. Até que a morte nos separe mesmo. Do tipo, o avô morre, aí tantos anos casado, aí vem a simbiose tão forte que a outra pessoa nem sabe o que é viver sem aquela outra. Que não tem um indivíduo, né? Então, a gente pensar nesse tanto de coisa, a gente começa a ver, assim, realmente, esse desenho de relações é meio estranho, né? Que aí a gente fica condicionado a fazer algo dar certo, e esse algo não vai dar certo. Não, deu certo já, mas deu certo que tinha que dar. Não dá para forçar mais, eu esgotei meus recursos emocionais dessa relação. Estou cansada, outra pessoa está cansada, né? A nossa relação está péssima e a gente aqui insistindo. Mas às vezes a gente vê que essa relação pode ser construída de outra forma. De repente separados, de repente como amigos, de repente morando em outra casa, de repente não coabitando, a relação melhora. Então, são várias perspectivas que a gente pode colocar dentro desse enlace de relacionamento que a não monogamia traz e que a monogamia não mostra. Porque só existe um modelo. Saiu dele, tá errado. E a Isso. gente. Pode falar, desculpa. Não, pode continuar. Não, eu ia comentar que essa questão, que isso é uma coisa que me incomoda muito na monogamia, que é isso. Quando você casa, né? Quando você entra num relacionamento, os dois indivíduos viram um, né? Você encontra a sua metade,
a gente é ensinado a abrir mão da nossa autonomia, da nossa individualidade como indivíduo para virar uma única pessoa. E você comentou, né, que aí quando o parceiro morre, né, a parceira morre, a gente nem sabe mais viver. E eu acho que isso entra em questões, às vezes, né, em separação também, tá tanto tempo juntos, unificou tanto a personalidade dos dois, que aí quando separa por qualquer motivo que seja, você fica tipo, tá, mas quem eu sou? O que que eu gosto? O que que eu quero fazer da minha vida? Quem que é a minha família, se não esse núcleo, né, de dois ou de mais se tiver filhos? A gente aprendeu que passa a ser o outro, né, dentro do casamento, passa a ser a parte mais importante das nossas vidas. E a gente tem que fazer de tudo para dar certo, e incluindo abrir mão da nossa personalidade, para que a gente vire uma única pessoa. Tanto que não é raro a gente perceber, né, casais que estão juntos há muito tempo, ficam cada vez mais parecidos, às vezes até fisicamente, né? Você não sai mais separado, não tem mais um núcleo de amigos. Estão os dois naquela sintonia que não necessariamente é uma coisa boa. E isso é uma coisa que me incomoda muito, que eu olho e falo, mas cadê a individualidade? Cadê, sabe? Olha, eu não existe, na maioria dos casos, tipo, eu virar e falar pro meu marido ou pra minha esposa, enfim, olha, eu vou fazer uma viagem, eu vou ficar 2 semanas viajando, mas eu quero ir sozinha. Ou eu quero ir com um grupo de amigos, ou eu quero ir com um grupo de pessoas X que eu vou conhecer na viagem. Isso a gente não enxerga, né? E aí, se você falar, né, assim, olha, quero passar um tempo sozinho, o mundo acaba, a pessoa pensa que A você não ama mais tragédia. ela, tragédia, você não me ama, você não gosta de mim, e vem todas essas questões, né, desse movimento que você falou simbiótico, da gente até mesmo não perceber que a gente não sabe amar o outro como ele é, né, com suas escolhas. Né? A gente sabe amar o outro a partir do momento que ele faz o que a gente quer e as coisas que estão dentro desse contrato, desse pré-estabelecido. Então, é o tipo de amor que é vendido na monogamia, né? Desse, dessa forma tão programada do que a gente tem que ser. Então, aí, por exemplo, estou com parceiro, parceira e parceiros. E de repente estou cansada, porque, enfim, gente, a gente também cansa na não monogamia, né? Pensa você ter 4 Nossa, relações, imagina. né? Aí você chega e fala, então, quero tirar uma férias de quem? De todo mundo. Dentro da não monogamia, as pessoas já pensam, tudo bem, né? Ainda tem ali que você vai ter que lidar com algumas coisas. Mas na monogamia isso é impensável, você só pode viajar. é, e aí já entra, nossa, nosso casamento está em crise. Pode nem falar, mas é o que eu escuto na terapia. Nossa, fulano que sai com os amigos não quer mais me levar, não quer mais isso, então já entra num conflito imenso, né? De falta de amor, de escassez de amor. Isso tudo passa a ser sobre o relacionamento, né? Se o outro só quer um segundo de paz, fala, meu, eu só quero sossego, eu quero ficar sozinho, eu quero sair com meus amigos. Não, é porque o relacionamento tá em crise. Tipo, não necessariamente, né? Isso é outro ponto, né? Do relacionamento como centro da vida. Uhum. É, E aí muito se é fala também interessante. sobre relacionamento sério, né? Então, você tá com alguém e tal, e aí ele só fica sério depois que tem lá o carimbinho do namoro, ou casamento, noivado e tal. A gente classifica essas relações por conta da monogamia, né? Mas eu fico pensando, eu e a Jana, a gente conversa muito sobre isso, né? Se isso também não tira a nossa responsabilidade diante do outro. Então, então não é um relacionamento sério, então, ai, foda-se, né? Então, assim, será que esse classificar relações não tira um pouco dessa responsabilidade? Esse é um questionamento que eu trago muito, né, dentro de todas as conversas que eu falo que nomear as coisas, até dentro do campo do estudo da psique, em qualquer um, é importante, né, a gente nomear tanto sentimentos, emoções, quanto relações.
Então eu falo assim, que tudo tem um lado muito positivo, não vou dizer para vocês que a não monogamia é uma resolução de todos os problemas. Não é Uhum. isso. Às vezes até mais problemas, como eu falei, porque são mais relações. É uma habilidade que você vai ter que construir a partir dessas vivências. Então, vamos dizer assim, para algumas pessoas, vamos dizer, para o homem que não fala de sentimento, que tem um apego evitativo, que é responsável por todo mundo, é até uma desculpa. Que ele já faz isso e fala, opa, agora tem uma chancela para ser responsável. Que eu vou falar assim, não quero assumir compromisso com ninguém, não nomeio relacionamentos. Isso é uma nuance muito falada nas bolhas, né, que eu falo, não monogâmicas, por conta que é o seguinte, essa responsabilidade também, né, usar isso como um ato irresponsável, é complexo, porque para uma pessoa LGBT, aí eu vou ter que trazer um pouco de intersecção para as pessoas entenderem como é a coisa quando você aprofunda. Para uma mulher como eu, que não quero saber de dar nomes, enfim, sou uma mulher branca, tenho alguns privilégios, caminho em alguns lugares com mais facilidade, né? Não todas, por ser mulher, mas Uhum. mais que outras camadas eu caminho sim. Então a gente tem que entender nossos privilégios aí, né? Agora vamos dizer para uma mulher preta que nunca foi assumida, para uma mulher LGBT, que é uma bissexual, né? Que as pessoas ficam falando assim, não vou me relacionar com ela não, porque é bissexual. Então, para ela pode ser importante ter esse nome. Sim. Logicamente que dentro da não monogamia é uma versão diferente, porque eu sei que a pessoa tem vários namorados. Não sou só eu, né? Fala, então, poxa, não sou só eu. Esse é o lance da não mono, não sou só eu. Mas se para aquele ser humano é importante nomear, né, entender que você dá um status de relacionamento, você assumir esse relacionamento com ele é importante. Então, tudo a gente tem que observar as subjetividades e quem está nessa relação. Para além de mim, quais são as outras pessoas que estão aqui? Por exemplo, eu sabendo dos locais sensíveis para os meus relacionamentos, para as mulheres que eu me relaciono, para as mulheres que estão em outros locais, mulheres pretas, para uma pessoa trans, qual a importância dele ter essa nomenclatura de namoro? Que ela não entra na posse mais. Para ele tem outra leitura. É uma leitura completamente diferente do que é para mim. Então, a gente tem essa conversa muito gostosa e também essa construção e desconstrução da gente entender que cada pessoa e cada relação é uma coisa, são diferentes. Então, é uma conversa humana e, assim, é o que eu falo. Cuidado, porque logicamente que para os homens vai ser maravilhoso. Não dou nome para ninguém, não assumo ninguém, faço o que eu quero. Eles já fazem isso com nome, né? Então, como é que a gente vai começar a colocar limites para essa pessoa? Falar, não, para mim é importante nomear, né? Ter um nome de uma relação. Eu falo assim, não, o nome não é importante, mas você estabelecer qual é o tipo de relação que a gente tem, qual é o meu espaço nessa relação, é extremamente importante dentro da não monogamia, né? Os compromissos, né, que a gente faz, políticos, éticos, por isso que, agora sim, por isso que o nome não monogamia é ética. Qual é a minha ética nessa relação com você, né? Com o outro? Qual é a minha ética? Qual é o meu compromisso aqui dentro? Então, se é dar um nome, eu não vejo problemas. Tem não monos que vão falar, é problema. Para mim, eu não vejo problema. Desde que essa construção que a gente converse seja algo em torno disso que eu falei, dessa importância subjetiva, né, para aquela Uhum. pessoa, para aquele minha relação que eu estou construindo. São várias, tá? Eu vou pontuar, são várias, tá? É só ter essa consciência, né? É o que a gente luta para ter, né? Que as pessoas tenham essa consciência. É, eu acho que. Ai, cara, é aquilo que a gente falou. Se a gente pudesse, a gente ia passar o dia inteiro conversando sobre isso, porque é um assunto que começa a fritar. E é uma das partes que eu acho muito gostosas, assim, que. Enfim, eu tenho acompanhado, né? Eu tenho visto mais sobre não monogamia na mídia, em matérias, BBC, enfim. Só que ainda é muito focada no núcleo relação, né, homem-mulher, relação a dois. E tudo bem, eu acho que tem que começar a introduzir esse assunto por algum lugar,
né? Mas eu gosto porque abrange muita coisa. Não é só a forma que eu tenho de me relacionar. Tem essa questão da categorização, que para uns pode ser muito importante, para outros não. Tem a questão das interseccionalidades. Ela é muito mais subjetiva, a gente pega muito mais no emocional, a gente pega na questão política. Enfim, eu gosto muito disso, né? E tem um ponto que até por isso que a gente colocou esse tópico, né, cara, que tem. Hoje a gente vê muito essa questão de não, tem que tratar ficante como ficante. E aí a gente fica tipo, tá, mas o que que é isso? É tratar com desinteresse? É tratar sem mostrar que você quer mais para não parecer emocionada? Até que você vire para a categoria namoro e aí você pode mostrar, vir com toda a sua loucura emocional. Eu falo loucura emocional entre aspas, tá, gente? É, E eu acho isso assim trouxe para mim, trouxe uma abertura muito diferente de, tipo, meu, qual é o problema de você ser extremamente carinhoso, extremamente amoroso com uma pessoa que você tá ficando? Seja lá o que isso quer dizer, seja não monogâmico, seja você monogâmica, enfim. É tratar com afeto e intimidade, independente de você ter um rótulo, sabe? Tudo bem, o rótulo é importante para você, beleza, vamos evoluir para isso, mas se não for, qual que é o problema? Qual que é esse negócio de tratar ficante como ficante tem me incomodado muito, né? De o que que é isso? Para que essa indiferença? Se você está lidando com outro ser humano que também quer afeto, também quer intimidade, também quer algum tipo de conexão, né? Uhum. É, eu acho que eu vou tentar trazer uma coisa assim para a gente afunilar, né, na minha visão, assim mesmo. Acho que a gente passou por um momento de muita desumanização de sentimentos. Tanto é que você viu que estourou Divertidamente, que era um filme inicial para a gente educar crianças, assim, sabe? Então, se você vê assim que as pessoas é, foram perdendo, né, com essa forma muito de mercado que a gente tem que produzir. Não é interessante você se emocionar, porque você dá uma quebrada ali, né? Fala, "Ai, meu coração." E você tem que produzir. Para você produzir, tem que ser uma máquina, porque um ser humano não produz como uma máquina. Então, quando a gente fala de emoções e afeto, né, Freud, que é uma das paixões iniciais, né, até um certo ponto, ele fala muito sobre esse afeto. E a gente foi perdendo isso com a nossa sociedade, porque a gente tem que ser não humano. E eu vejo muito isso, eu brigo na não humano, sempre falo, gente, para com isso. Seja emocionado, e aí, né? Se o outro falar, não, tô assustado, aí já é um problema que o outro tem outro problema também, porque ninguém tá aqui assim, sem problemas, né? Todo mundo tem alguma coisa para resolver em si e nas relações. Então, assim, se você é uma pessoa que tem uma característica, poxa, da minha personalidade, eu sou carinhosa com todo mundo, né? Então, assim, por que que com a pessoa que eu fico eu não posso ser? Então, já foi uma construção que você vê que é muito, e é engraçado que ela veio muito da monogamia, as pessoas replicam aqui, né? Que é assim, nossa, eu só posso ser uma pessoa agradável, fala, isso é o mínimo, né? Educada, agradável, carinhoso com alguém se eu for namorado, se for meu marido, minha esposa e tal. Eu falo, por que se você é uma pessoa que é carinhosa com seus amigos, seu cachorro, sei lá, com sua mãe, com um porteiro, por que que você não pode ser com uma pessoa que você está compartilhando um momento super íntimo, sexual que seja? Né? Sim, Então, isso foge muito disso que eu trouxe para você, assim, da humanidade mesmo, sabe? Assim, foge do ser humano que você é. Você tem que caber, né, numa posição. Você é emocionado. E aí? Vai que você é uma pessoa emocionada mesmo, e tudo bem, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso de não humanizar, né? Porque a não monogamia pode utilizar até essa desumanização também, que não é uma coisa exclusiva só da monogamia. A gente precisa entender que a gente está lidando com pessoas, seres humanos, com emoções, né? Com coisas que vão surgir a partir do momento que você está ali se relacionando com alguém. e aí então, acho que tem um ponto que é interessante a gente abordar também, né? Meio que eu entendo que é um assunto um pouco mais
complexo, mas a gente já meio que falou sobre isso, mas pelo menos de forma mais rápida, que é o conceito da escada relacional, que é a base da monogamia. E quando eu ouvi esse termo, né, esse conceito pela primeira vez, me deu uma chocada, porque meio que descreveu como que, de forma clara, como que a monogamia acontece, né? Por mais que a gente já saiba, porque a gente vive a monogamia desde sempre, é o que é imposto e tal, mas o que que é, pedir para você explicar pra gente, né, o que que é a escada relacional? A escada relacional ela é uma hierarquia, né? Ela é um status hierárquico. Vamos dizer que o topo, eu vou usar a monogamia, mesmo porque ela é, né, sobre isso. Então, vamos dizer qual é o status que foi criado, o casamento, né? Por isso, assim, que para não monogâmico, depois de todas as construções, não faz sentido falar de casamento muito. A não ser que Aham. seja um casamento contratual apenas para ter benefícios. A maioria vai falar isso, principalmente poliamoristas, que é eu quero benefícios administrativos, mas eu não tenho contato nenhum com essa coisa emocional, né? Do que era um casamento em si, né? Para essas pessoas é contrato, tipo um benefício mesmo. Então, quando a gente pensa qual é o topo dessa montanha, o que que as mulheres, né? Eu vou falar, o que que a gente foi construída para quê? Para ser escolhida por um homem, para casar. Simplesmente casamento, né? Essa união. Então a gente vai construindo uma escadinha para chegar nesse topo que é casamento. Então, o quê? Conhecer, eu fico, eu namoro, vou vendo se é isso mesmo, e aí, topo da minha vida é quando eu caso. Então, isso é o que a gente fala que é uma escada relacional, né? Que os não monogâmicos falam, "Ih, esse negócio tá esquisito, né? Que daí eu tenho que seguir essa de ficar, aí eu vou namorar, aí eu vou noivar, aí eu vou casar. E aí acabou, é o fim da linha, né? Cheguei no topo. Então, a gente falar de escada é isso, né? De como eu vou estabelecer minhas relações e fazer tudo para que essa escada funcione, né? Para que ela funcione dessa forma que foi pré-estabelecida, né? Então, ela é uma hierarquia dentro da monogamia. Raquel, quais são os desafios dessas novas formas de afeto? Porque, como você falou, não é fácil, né? Não é porque, não monogamia, nossa, estou no paraíso. É aquela imagem lá do. Como que é? No Ah, jardim, é. sabe? Não é No bem jardim, com um rio, um dia maravilhoso. Ai, pronto, todos os problemas da minha vida foram resolvidos, né? assim. Adoraria, mas não. Quais são esses desafios? Os desafios, primeiramente, né, eu falo que são várias esferas. Então, primeiro é a própria monogamia que a gente tem dentro, né? Então, é um desafio você romper com essa forma uníssona e única de enxergar as coisas, né? Então, isso já é difícil na nossa vida naturalmente. Então, dentro de várias relações, é um desafio enorme. O segundo desafio que eu acredito é a parte política, né? A gente ter recursos para ter vários relacionamentos. Tempo, dinheiro e saúde emocional para a gente conseguir conciliar, né? E a gente tem que ser realista e falar, olha, também não é fácil, assim, né? É, e o terceiro, assim, ele vem muito nessa esfera que eu falei assim para vocês, que é as construções que a gente tem patriarcais, ainda muito fortes até na própria mulher, né? Dentro de desconstruções dessas crenças que a gente carrega, e ela vem tudo com a monogamia, né? Vem tudo com as questões patriarcais, machistas. Então, essas coisas que a gente sofre na monogamia também ainda tem na não monogamia, e a gente precisa ainda caminhar Sim, muito assim para chegar a, aquela liberdade, né, que a gente deseja. E algo que eu gosto de fazer bastante Social, né? é a questão de que, como você falou, às vezes é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, na monogamia,
às vezes você sofre com ciúmes, e na não monogamia isso não quer dizer que isso não vai acontecer, né? Porque, na verdade, aí você já tem outro tipo de questionamento sobre esses ciúmes, na verdade, né? Mas isso não quer dizer que ele não existe. Isso quer dizer que você não sente. Então, eu acho que tem muito isso também. Acho que principalmente para as pessoas que, assim como eu e a Jana, não temos o rótulo de não monogâmica, mas estamos estudando sobre isso. Eu acho que nesse momento, no primeiro momento, talvez, venha essa questão, tá, mas os ciúmes? E essa questão Uhum, de que você falou, né? Então, a gente vive numa sociedade monogâmica e a gente está se desfazendo desse sistema, né? A gente não quer mais esse sistema, por exemplo, mas aí tem todas as questões que a gente já é educada para sentir, para passar e para pensar, enfim. uhum. É, é bem interessante, assim, que você trouxe, porque, assim, eu acredito que o principal diferencial é que a monogamia te priva e a não monogamia te permite. Para mim, esse é o ponto auge. É assim, eu tenho ciúmes, mas eu posso falar sobre isso. Eu posso ver ele através de outras perspectivas, né? Eu posso olhar para esses ciúmes e entender assim, por que que ele surgiu? Eu estou insegura e buscar uma terapia e a sua vida e desembaraçando mais de forma mais saudável. Enquanto a monogamia ela vai jogando para debaixo do tapete, né? As Uhum. coisas, assim. Então, na não mono você tem a liberdade de realmente questionar, né? De principalmente olhar mais para você e falar, nossa, eu tenho muito ciúmes disso daqui. Não sabia que eu tinha, né? Mas por quê? Aí você vai olhar, né? Eu falo sempre espaço seguro se seus parceiros forem muito dentro de uma construção não monoética, tem muito dessa construção conjunta, coletiva, né? De você falar, pronto, nossa, eu senti muito ciúmes, tipo, é, dessa forma que aconteceu, e a pessoa está disposta, né? Não é todo mundo, logicamente, mas Sim. a pessoa fala, poxa, é mesmo? Não, vamos observar isso, vamos conversar, vamos fazer algo conjunto, uma terapia, aí vamos falar desse espaço, e aí você já entra em algo mais profundo, né? Porque as relações, elas são uma forma da gente se enxergar também, né? Se você tem só uma relação, você tá estático. Agora, várias relações, as pessoas vão te mostrando coisas muito diferentes, né? Dinâmicas diferentes. Aí você, nossa, eu não sabia disso, nem eu sabia que eu tinha isso em mim, né? E como é que eu vou fazer agora? Então, é um autoconhecimento, uma ferramenta para autoconhecimento imensa também. A gente abordou esse assunto no primeiro episódio sobre não monogamia, da questão dos ciúmes, e recentemente eu escutei um outro podcast sobre não monogamia e a convidada falou muito sobre esse ponto. E ela trouxe esse aspecto, ela falou, cara, quando você tá numa relação monogâmica, o ciúmes existe. E aí vamos supor, quantas vezes você tem uma crise de ciúmes dentro do relacionamento monogâmico e que realmente foi justificado, no sentido de que a situação era real. Você tem o seu parceiro e ele comenta sobre um colega de trabalho dele que ele acaba sendo muito próximo no trabalho. E eles têm uma relação de amizade e, sei lá, eles são parceiros no trabalho, trabalham muito juntos, então ele fala dela com frequência para a namorada, a esposa, enfim. Nada mais do que isso acontece, mas a namorada, a esposa já fica. Ah, mas com certeza ele tá me traindo. Não, com certeza rolou alguma coisa. Ah, mas ele trabalhou até tarde, e se ele estiver com ela? E nesse podcast, ela falou muitas vezes, dentro da relação monogâmica, a nossa crise de ciúmes é com base em um cenário que a gente inventou na nossa cabeça. Na relação não monogâmica, pelo menos a gente tem certeza que está acontecendo. A gente sabe que o cara ou a mulher com quem eu estou me relacionando, ele está se relacionando com outra pessoa. Então, pelo menos a gente tem bagagem para poder lidar com isso. Eu sei que eu estou lidando com um sentimento que vem de uma situação que é real, não uma situação que eu inventei na minha cabeça e que isso me deixou insegura. E, cara, eu vi um filme passar pela minha cabeça de todas as vezes que eu tive crises de ciúmes dentro do meu relacionamento. Eu falo, meu, é isso, sabe? Tiveram momentos que foram reais, ok, beleza. Só que a grande maioria era com base
na existência de outra mulher e na possibilidade de acontecer alguma coisa com essa outra mulher, sabe? Então, isso me ajudou a virar uma chave de que, pelo menos agora, eu já entro sabendo que isso está acontecendo. Tipo, eu assinei, eu li os termos e eu estou ciente, realmente estou ciente e quero continuar. E aí a gente dialoga, eu levo para terapia, eu que lute com as minhas questões, né? Eu acho que isso, nossa, isso me abriu assim um mundo de, falar, caramba, é verdade, né? Pelo menos agora eu sei que isso está acontecendo. É algo aberto, é algo explícito, né? Uhum. Os ciúmes delirante, né? Existe o ciúmes delirante, a gente fala delirante, que ele é um ciúmes muito nesse campo imaginário, ele é um dos piores, que a pessoa realmente fica incapacitada e entra numa obsessão, umas coisas bem difíceis que é só do imaginário dela, ela só imagina. E a não monogamia não significa que a gente vai bater, né, algumas questões. E eu falo que também existe muito as questões da gente ter critérios de como se relacionar. A gente vai aprender como que eu vou me relacionar com essa pessoa, como será. Então, assim, existem pessoas que são muito legais, que vão estar com você, poxa, você sentiu ciúmes e tal, vamos ver alguma coisa, vamos negociar, por exemplo, pelo menos para a gente pegando mais leve até, né, você ir tratando das suas coisas, nesse sentido, e tem pessoas que não vão estar nem aí. Falar, oxe, que nem você falou, você que lute. Então, vai muito que eu te falei, da subjetividade, da construção, do carinho, do afeto, do tipo de relação que a gente tem. Não significa que porque eu sou não mono, que eu vou pegar esse gatilho que você tem. Se você já me falou um gatilho, eu vou apertar ele toda hora. Eu falo que já é abuso, né? A nossa Sim. pessoa abusiva, sabe? Você tem, né? É tóxico já a coisa. Agora, se você está disposta a construir algo saudável com alguém, né? Tá, vamos conversar sobre essa sua insegurança. Mas por que que você está tão inseguro que eu vou deixar de te amar e vou te largar por outra pessoa? Eu tenho outros relacionamentos. Então, vamos criar o quê? Ferramentas, isso é o que a gente fala em inteligência emocional mesmo. Habilidade. É você saber que você está a fim de se relacionar com essas pessoas e que você está nessa construção conjunta e coletiva, né? De como que eu vou construir essa rede. E aí, como é que eu vou lidar com esses ciúmes? Lógico, se a pessoa tiver um ciúmes muito absurdo, aí fala, não, peraí, né? É, é terapia mesmo e é bom já começar. Se tá pensando na monogamia, eu falo, gente, começa com a terapia junto e vai fundo. Porque ela vai, que nem eu te falar, ela vai trazer mais coisas e tirar debaixo do tapete essas questões que vocês conversaram na primeira. Ela trouxe. Então, agora tu sabe que a pessoa tem mesmo, né? E criar uma naturalidade sobre isso, de que ela pode te falar as coisas, que ela vai ter liberdade de falar, então, nossa, a pessoa lá fez tal coisa, e a gente lidar, né, com essas formas amplas de relacionamento. Não é fácil, né, a gente foi criado em outro contexto, mas é possível. A vivência, né, prática, é isso, é o artesanal, você só vai saber, que nem eu falei, vivendo. Então, hoje eu sei o que funciona para mim, o que não funciona, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, porque eu vivi. Eu fui lá e falei, que nem para vocês, ó, deu ruim, deu bom, outras deu muito ruim, outras deu bastante ruim, e outras deu bom. Então, a gente se permitir, né, entender assim, ó, é uma posição política minha também, né? Eu estou me posicionando politicamente contra esse regime patriarcal, monogâmico, seja o que for. Já é na monogamia, né? Porque não existe uma perfeição, que nem eu falei, então é viver. E o que você falou assim, eu posso estar solo sem 3, 4 relacionamentos apenas na minha posição política de estar não monogâmica, que também é não monogamia. É porque ele é uma contracultura. É você falar, não deu certo, por exemplo. O que falou anteriormente, falando, não, não deu certo, não quero monogamia para mim. Já é uma não monogamia. Já é uma contestação. Aham. Se você gosta de ficar solo, eu falo que eu sou muito poliamorosa solo, assim, aquela que fala 5 anos solo, e para mim tá ótimo. Que não quero coabitar, não quero um monte de coisa, assim, né?
Eu sei mais o que eu não quero do que eu quero, eu falo pro povo assim. Eu bato o olho e falo, isso aqui eu não quero, não. Né? Então, é mais por aí, de você começar a ficar livre de entender. Eu não quero uma monogamia. O que eu não quero, eu já sei, gente. O que eu quero, eu vou dar uma testada, né? Eu vou ver se funciona, eu vou construir de forma artesanal, né? E aí eu trouxe esse contexto para vocês entenderem assim, ó, poliamor, a galera gosta disso, é a galera que tem uma habilidade, né? Que você fala, o que que é isso? E tem outros que não, que vão achar mais orgânico, ser anarco e falar que tudo, que nada funciona. Tanto que é o político e vai ser aquele assim, que, nossa, você fala tanta coisa que eu nem sei se ele funciona. Aí você já vai entender o que que é filosófico. Ele não está falando que ele vive, ele está falando que está na ideia dele. Aham. Aí você já vai se contextualizando ali. O que que funciona, o que que não funciona para você. E a não monogamia permite isso, né? Não é a intenção a gente ter uma regra para dizer para vocês como funciona, como você tem que fazer. A gente dá a gente baliza, né? E a baliza é o seguinte, galera, monogamia não funciona. A gente está contestando isso. E é, e é esse o princípio. Ai, muito bom. Maravilhoso. Ai, esse assunto, cara, como a gente gosta de falar desse assunto. É, Que bom, gente. sempre Estou à rende. disposição. Raquel, fala para as pessoas como elas podem te achar, vende aí seu peixe. Tá bom, galera. Então, tem o @poliamor é mais, que é por onde vocês me acharam, né? Que é o meu Instagram. Tem um site também que é Não Monogamia e Poliamor, né? www, tudo isso. Mas só de colocar vocês já vão encontrar. E vocês nos encontram, né? Porque ali eu tô à frente, eu idealizei o Poliamor é Mais, mas a gente tem também o CAE, né? Que é uma pessoa não binária e um psicólogo. E a gente tem uma pessoa também trans que está ali com a gente no trabalho, um homem trans que também é psicólogo. Então, nós somos profissionais que vivem a não monogamia, não só de uma forma assim superficial. A gente está aí profundo tanto nas pesquisas quanto nas vivências, quanto dando apoio para as pessoas que nos procuram. Então, quem precisar de ajuda terapêutica ou não, só quiser ver o meu conteúdo, o conteúdo da gente, vai lá no @poliamor é mais, né? E me contactem, me perguntem coisa, eu adoro, porque isso vai me gerando muitos insights para falar para vocês, para acolher vocês também nessas mudanças, nesses questionamentos. Então é só correr lá que eu tô lá. Muito bom. Obrigada por ter topado, por ter Maravilhoso. participado. Foi muito bom. Muito Tá? obrigada, Raquel. Obrigada Eu para que quem agradeço. escutou a gente até aqui. Vai lá no post que saiu sobre esse episódio, comenta lá no nosso Instagram, @podcasts subversivas. Comenta sobre o que você achou, sobre o que você pensa sobre monogamia, não monogamia, quais são suas questões, enfim, para a gente levar essa conversa para lá também. E é isso, gente. Muito obrigada, um beijo e até semana que vem. Beijo. Então, obrigada, pessoal. Então, até a próxima e espero ver vocês.